Vamos abrir a palavra lá em Marcos. O Evangelho segundo Marcos. Dando sequência à palavra de Deus, como nós já temos estudado, nós vamos ler hoje os versículos 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. A palavra de Deus então diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite nós temos esse privilégio, ó Pai, de ouvir a Tua Palavra, ouvir a ministração da Tua Palavra. Nós, há pouco, cantamos louvores ao Senhor, cânticos que exaltaram o Senhor por quem Tu és, pela Tua obra e pelo que faz em nós, ó Pai. E que nós continuemos, ó Pai, nesse espírito de louvor ao Senhor, prestando atenção na Tua Palavra, prestando atenção na explanação da Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer falar à Sua igreja, falar ao nosso coração. Que nós estejamos atentos, ó Pai, ao falar do Teu Espírito aos nossos ouvidos, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós temos lido e escutado sobre o Evangelho segundo Marcos, nesse momento a gente vai chegar e analisar o início do ministério de Jesus de pregação do Evangelho. Até agora nós vimos então um prólogo, que seria a introdução do Evangelho segundo Marcos, mostrando para nós qual é o assunto do Evangelho que ele está escrevendo. A gente estudou sobre a questão do que é o Evangelho. O Evangelho é de Jesus e é sobre Jesus, né? Nós falamos também de João Batista, que veio anunciar, veio preparar o caminho para o Messias. Nós também falamos sobre a descida do Espírito Santo no batismo de Jesus, quando ele foi ungido para o seu ministério público. Nós também vimos a tentação de Jesus, porque ele teve que ser tentado, para também nos mostrar, né, esse exemplo de santificação, esse exemplo de afastamento do mundo. Lemos também que essa parte da tentação nos mostra o quanto que nós devemos estar preparados com a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus. E nesse momento agora, nós vamos ver a respeito da primeira pregação de Jesus registrada em Marcos. O Evangelho segundo Marcos, como a gente também viu, foi escrito por João Marcos, que é primo de Barnabé, e ele escreve para os crentes em Roma. Ou seja, a ideia, o motivo pelo qual Marcos está escrevendo esse evangelho é para mostrar para os crentes em Roma uma esperança, né? Eles já haviam sido evangelizados por outras pessoas, também por Paulo, e Marcos escreve esse evangelho para mostrar quem é Jesus, para mostrar para aquele povo que estava sendo perseguido, que estava sofrendo afrontas do governo, daquele império de Roma. Ele escreve então esse evangelho para mostrar para eles quem é Jesus. E ele está mais destinado a escrever sobre os feitos de Jesus. Pouco a gente vê
de Marcos escrevendo sobre pregações de Jesus, ou seja, ele falando mais, ministrando mais. Aqui a gente vê Jesus fazendo mais. Logo depois dessa passagem, nós vamos ver sobre Jesus curando endemoniados, curando pessoas, e isso vai se seguindo uma ação após a outra. É como se Jesus não parasse. Ele diz, inclusive, que ele não tem aonde reclinar a cabeça, porque ele tem uma missão e ele está ali para cumprir essa missão. Marcos, então, tem essa intenção ao escrever o Evangelho. E nós, lendo, então, essas passagens, nos deparamos agora com o início do ministério de Jesus, na pregação de Jesus, e aonde ele vai, segundo o texto fala que Jesus vai para a Galileia. Então nós vamos entender também o porquê Jesus vai para a Galileia, o que tem a ver João Batista com o início da pregação de Jesus. Nós também vamos analisar o que são as boas novas que Jesus está proclamando. Então o versículo 14, irmãos, fala assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Essas duas orações aqui nos mostram duas coisas importantes, antes da gente entrar no assunto necessariamente do texto. Ele fala que depois de João ter sido preso, ou seja, o João Batista que nós analisamos, que veio para anunciar o caminho, veio para pregar sobre aquele enviado de Deus, ele foi preso, ele foi silenciado. Por que será que Marcos, que é o que estava não detalhando tanto assim as coisas, por que ele decide colocar essa informação aqui? Porque Marcos quer mostrar a separação da antiga aliança para a nova aliança. Nós sabemos pela palavra de Deus que João ele estava ali como Elias, um profeta. E ele então, quando foi preso, silenciado, estava mostrando agora o início da pregação de Jesus. Ele veio para anunciar, ele já anunciou, chegou o rei, chegou o momento dele ser então calado. E isso acontece pela ordem de Deus, ele então é sido preso. Também a segunda informação que nós temos é que Jesus vai para a Galileia. Por que ele vai para a Galileia? Por que ele não prega na Judéia? Por que ele não prega ali em Jerusalém? Qual é o intuito de Jesus ir para a Galileia? É justamente porque ele vem para pregar o Evangelho para aqueles que estão doentes, para aqueles que são pecadores. A Judéia e Jerusalém, a palavra de Deus nos mostra, está cheia e tomada por fariseus. Possivelmente por terem preso João Batista, Jesus também não queria se envolver em coisas políticas. E ele também vai para a Galileia para iniciar o seu evangelho, porque lá na Galileia é também para cumprir uma profecia. Nós vemos então lá em Isaías 9, versículo 1 e 2, sobre essa profecia, de que Jesus ele iria pregar o seu evangelho lá na Galileia, porque existia então essa profecia a respeito da Galileia. A Galileia era uma região onde estava mesclado o povo de Deus. Existiam ali pessoas que eram pagãs, pessoas que não seguiam a palavra de Deus, já estava sendo habitada então por pessoas que não seguiam a palavra de Deus. Mas nós vamos ver então em Isaías 9, versículo 1 e 2, o seguinte: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então nós vemos que esse segundo ponto que está ali na introdução, que Marcos diz, é para cumprimento da palavra também. Jesus vai pregar o evangelho lá na Galileia para cumprir essa profecia. E olha que interessante, ele fala aqueles que estavam em escuridão. Vem
a luz. E Jesus, ele é a luz do mundo. E ele também diz assim, nos últimos tempos. O que será que significa isso? Será que quando Jesus vem, já começa o fim dos tempos? Então nós vemos que essa profecia, ela se cumpre quando Jesus, ele começa a pregar o Evangelho de Deus na Galileia. E nós então entendemos, irmãos, que como está lá em Colossenses 1,13, Jesus ele veio para resgatar nós do domínio das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E aqui nós vivemos então o início dessa pregação maravilhosa, dessas boas novas de Jesus, que ele leva até a Galileia. E o texto continua no versículo 14, falando assim, pregando o Evangelho de Deus. Lembra que nós analisamos na primeira passagem que nós lemos, que lá no início, Marcos fala no versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja como Marcos ele vai pontuando qual é a mensagem de Jesus. E aqui nós vamos ver, irmãos, qual é o âmago, o princípio, aquilo que norteia a mensagem de Jesus. Muitas vezes nós queremos colocar muitas informações quando nós pregamos o Evangelho, mas na verdade nós vamos ver aqui qual é a mensagem de Cristo. Qual é a mensagem que Ele está levando às pessoas? Qual é a mensagem que Ele tem preparado para cada um de nós, para o nosso coração? E pregando o Evangelho, aqui a palavra Evangelho, como nós já vimos antes, ela significa boas novas. São boas notícias. Jesus, Ele é o Rei, o Messias, que se fez homem, para anunciar entre os homens a mensagem de Deus, a mensagem do reino de Deus que está próxima. Então nós vemos aqui Jesus pregando esse Evangelho, essas boas notícias para o povo. E qual é essa boa notícia? Qual é essa boa notícia? Qual é a notícia que Jesus tem pregado e prega ao nosso coração? E ele então fala no versículo 15, irmãos. Qual é essa mensagem? Qual é a mensagem do Evangelho? Nós sabemos que boas notícias, no Antigo Testamento, ela tem um significado. Ela apontava para o rei que viria reinar e libertar o seu povo. O judeu daquela época tinha em mente que o Evangelho, a boa notícia, seria: veio o libertador, veio o rei, vai nos libertar do cativeiro das trevas, ou seja, do Império Romano, vai nos libertar debaixo dessa escravidão que nós estamos e vai nos colocar lá em cima, como o povo escolhido de Deus que vai governar sobre todos. Mas também nós temos claramente escrito em Isaías que esse rei, primeiramente, ele ia sofrer. Então a boa notícia que Jesus vem trazer é uma mensagem de que ele seria entregue, morto por nossa causa, por causa do nosso pecado, mas ele iria retornar à vida ao terceiro dia, para que nós tivéssemos vida em abundância através dele. E ele diz então no versículo 15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeira informação então que nós temos do texto é: o tempo está cumprido. Qual o tempo está cumprido? O que será que Jesus quis dizer com o tempo está cumprido? Essa palavra tempo aqui, o pastor falou na pregação passada, ele deu a diferença dos dois significados lá, do Kairos e do Cronos, né, que nós temos. E aqui o tempo está falando do tempo de Deus, ou seja, do templo, o plano de Deus. Ou seja, o momento em que Jesus chega como rei, anunciando o Evangelho, é o tempo determinado por Deus. Não é por acaso que Jesus
naquele momento, naqueles tempos chegou. Ele chega no momento determinado pela palavra de Deus. Ele chega determinado pelo plano de Deus eterno. E se cumpre então o tempo. Nós podemos abrir lá em Gálatas 4. Gálatas 4. Vai falar para nós a respeito de que tempo é esse. Gálatas 4, do 4 e 5, fala assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O tempo está cumprido, ou seja, Jesus chegou na plenitude dos tempos. Ele chegou no exato momento que era para chegar. Nós muitas vezes, irmãos, não entendemos o tempo de Deus. Pode ser que o povo de Israel se encontrava com dúvidas. Pode ser que as pessoas crentes na palavra de Deus estavam falando assim: mas faz muito tempo essa promessa. Essa promessa é lá de Gênesis 3,15. Cadê aquele que seria enviado por Deus para morrer no nosso lugar? Pode ser também, irmãos, e a gente vê pelo testemunho da palavra, que muitos se desviaram por causa do tempo. Muitos começaram a criar seitas no judaísmo. Nós temos várias seitas e uma delas que é a mais feroz ali, é a dos fariseus, que estava sempre cuidando os passos de Jesus para o momento que ele errasse, ou matassem ele, ou entregassem ele para as autoridades. E o tempo está cumprido, Jesus está falando, todas as profecias que foram a respeito do reino de Deus, que foram a respeito do rei que viria, todas as profecias que falavam do Messias enviado, está se cumprindo agora. Jesus então está falando: eu sou o Messias. Assim como ele diz também para a mulher samaritana naquela conversa, ele diz: eu sou o Messias. Eu sou o enviado de Deus para esse mundo para trazer paz, remissão de pecados, redenção para o povo de Deus. E assim como também João Batista estava pregando arrependimento, Jesus ele não veio para quebrar essa mensagem. Ele veio para continuar essa mensagem, mas ele veio para cumprir todas as profecias a respeito do Messias. E hoje, irmãos, nós temos uma promessa de Deus. Uma promessa que Jesus vai voltar. E Ele vai libertar nós da escravidão do pecado. Ele vai nos libertar para uma terra, para um reino que não haverá mais choro e nem ranger de dentes. Para uma terra onde nós nem conseguimos pensar, elaborar algo a respeito. Só que muitas vezes a gente é tomado pelo desespero. Muitas vezes a gente não consegue esperar o tempo de Deus. Muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus e diz: Senhor, por que demoras? Por que tanto tempo? Irmãos, essa pequena palavra, ela diz: o tempo está cumprido. Ou seja, Deus ele não demora. Deus ele não se atrasa. Deus ele não se prolonga. Deus ele tem o seu tempo determinado. Agradeça a Deus porque esse tempo que Ele deixou para nós agora é o tempo oportuno, em que Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos e crermos no Evangelho, o qual Ele está pregando, o qual Ele prega hoje em dia para nós. Então, cumprindo o tempo, a plenitude do tempo, Ele enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para que Ele nasceu? Para resgatar os que estavam sob a lei. Ou seja, qual é a serventia primeira da lei para nós hoje? Para mostrar que nós somos pecadores. Para mostrar o quanto que nós somos falhos. Ela não serve para nos salvar. Esse final de semana a gente esteve lá na chácara conversando com os jovens a respeito da verdadeira liberdade. Muitas vezes a gente acha, porque nós estamos debaixo da graça, a gente não precisa de compromisso. Porque a gente foi liberto da lei. E está claro, Jesus é o cumprimento da lei.
mas ele exige de nós um comprometimento. Até que ele venha, irmãos, nós devemos nos manter debaixo das asas de Cristo Jesus. E a verdadeira liberdade, irmãos, não é a liberdade que nós encontramos no mundo. Não é a liberdade que nós encontramos de fazer aquilo que nós queremos. Não é a liberdade de fazer aquilo que o nosso coração sentir. Não é de fazer aquilo que é agradável aos nossos olhos. Não é fazer aquilo que está mais fácil de fazer. Na verdade, irmãos, a verdadeira liberdade se encontra em nós sermos libertos por Cristo Jesus. E esse é o evangelho da graça de Deus. Porque, como Colossenses diz, nós estávamos debaixo do domínio das trevas. Todos nós estamos debaixo do domínio das trevas. A única forma de nós sairmos debaixo desse domínio de trevas é quando Cristo nos alcança e nos transporta para debaixo do reino do Filho do seu amor. Então o tempo está cumprido, mostra para nós que Deus ele é fiel. Deus ele cumpre as suas promessas. E se ele diz, se você confessar com o seu coração que Cristo ressuscitou, se você confessar com a sua boca que ele é Senhor da sua vida, você será salvo. E ele vai cumprir. Porque ele diz que vai estar conosco até que ele venha ou que chegue o nosso tempo. Essa foi a primeira frase de Jesus a respeito da sua mensagem do Evangelho. Deus ele é fiel e o tempo dele vai acontecer. Precisamos esperar em Deus, esperar que ele vai cumprir as suas promessas. A segunda informação que Jesus passa a respeito do Evangelho de Deus é: e o reino de Deus está próximo. O que será que Jesus quer dizer com o reino de Deus está próximo? Será que ele fala a respeito do reino que virá nos últimos dias? Será que ele fala de um reino que já começou? Será que ele fala de um reino onde nós podemos estar hoje presencialmente, ou ele só fala de algo lá do fim dos tempos? Qual será a mensagem de Jesus para esses crentes que estão sendo perseguidos? Qual será a mensagem de Jesus para nós hoje? E o reino de Deus, irmãos, é o reino que já começou, mas ainda não chegamos lá plenamente. É um reino que Jesus já começou. A partir do momento que Jesus se fez homem, nasceu aqui, o reino de Deus já está sendo pregado, já está sendo anunciado, ele já começou. Mateus 5, lá as bem-aventuranças, se a gente passa desapercebido, a gente não entende o que significa as bem-aventuranças. Cada bem-aventurança, irmãos, o Sermão do Monte é para mostrar qual deve ser a postura do povo desse reino que Jesus está proclamando. E esse reino de Deus, então, ele já está próximo. Vamos abrir lá, irmãos, em Isaías 9. Isaías capítulo 9. Vamos ler o versículo 6 e 7. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o reino para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Olha que maravilha, irmãos.
A promessa de Isaías 9 é que um menino nos nasceria, um menino seria entregue a nós. E o nome dele seria maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E esse menino seria aquele que estabeleceria o governo, a paz e o reino de Deus aqui nesse mundo. Jesus, então, ele está anunciando o cumprimento de mais uma profecia. O judeu esperava um reino, Jesus trouxe o reino de Deus, mas não da forma como eles queriam. Jesus começa a anunciar um reino que começa quando nós cremos nele, quando nos arrependemos de nossos pecados, mas que é uma promessa também para os últimos dias. É uma promessa que para aquele que permanecer firme na esperança de que Jesus virá, então será entregue o reino de Deus. Mas, irmãos, a graça de Deus, ela não é barata. A graça de Deus, ela não é simples assim. Ela não é só dada a todos. Mas ele diz que é para aquele que crê. O reino de Deus, ele não está aberto para todas as pessoas, mas está aberto para todos os que creem. E essa mensagem Jesus deixa claro, porque ele fala que existem motivos que nos fazem ver e entrar no reino de Deus. E ele diz então, como terceira informação: arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de Jesus, irmãos, ela é pequena, ela é uma mensagem clara, ela é uma mensagem objetiva e ela é extremamente profunda. Ele diz então para nós que através dele Deus está cumprindo a sua profecia. Através de Jesus o reino está sendo estabelecido. Mas ele diz que para entrar nesse reino é necessário arrependimento e fé. Sem arrependimento e fé, nós não entramos, não herdamos o reino de Deus. Um exemplo claro disso, irmãos, é o jovem rico que vai até Jesus. Esse jovem rico vai até Jesus, fala que está cumprindo toda a lei, fala que está guardando toda a lei, fala que anda nos caminhos do Senhor, mas quando Jesus fala para ele entregar o seu coração, ele vira as costas e vai embora. E Jesus então fala para os seus discípulos a respeito de como herdar o reino dos céus. E é através, então, irmãos, da fé, é através do arrependimento, é através do caminhar junto a Jesus. Arrependei-vos. Aqui está um imperativo, aqui está uma ordem, aqui está não um conselho de Jesus. Aqui está um apelo de Jesus. Irmãos, Jesus, ele apela várias vezes para o povo olhar para ele e crer nele, porque ele sabe, ele tem amor pelo seu povo. Ele não chega e fala assim: está tudo bem, eu vou morrer por vocês. Não, ele fala: arrependei-vos. Você que tem sede, venha e beba. Eu sou a água viva. Tem que ter uma atitude de vocês. Eu estou aqui, o anúncio está ali, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. O tempo está cumprido. Arrependei-vos. A mensagem de Jesus, então, ela exige de nós uma postura. É uma mensagem curta, objetiva, mas você tem que ser também objetivo nela. Você tem que se prostrar diante de Jesus. A palavra de Deus diz em Isaías 52:7 que quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas.
o Evangelho. E Jesus é aquele que está anunciando as boas novas. Quão formosos são os pés de Jesus. Ele que caminha entre nós, anunciando o seu Evangelho, o Evangelho do reino de Deus, o Evangelho da esperança, o Evangelho, irmãos, de que Deus ele é fiel, Deus ele não muda, Deus ele continua o mesmo. E ele diz então para nós, arrependei-vos. Arrepender, irmãos, não é simplesmente você dizer, agora eu creio em Jesus, vou seguir a minha vida, fiquei com o peso na consciência ali, já fiz ali uma penitência. Não é isso o arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é quando você se depara com atitudes que você comete e você fala, eu vou parar com isso. Porque isso não glorifica ao meu Senhor. Porque isso não é uma atitude que é de gratidão a Deus. Isso na verdade, irmãos, quando a gente diz, estou com um peso na consciência, vou ali fazer uma oraçãozinha, ver se Deus me atende, isso não é fé, isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de vida, é comprometimento com a palavra. E eu tenho pensado muito sobre essa questão do comprometimento. Muitas vezes a gente olha para o Evangelho da graça de Deus e faz como aqueles que perguntam para Paulo. Então, se a graça ela é abundante, então eu vou continuar pecando para que ela seja mais abundante ainda. Irmãos, que grande erro é esse? A palavra de Deus diz para nós em Hebreus que não é muito bom cair nas mãos do Deus vivo. Nós não podemos brincar com esse Deus que traz uma mensagem tão boa e agradável para nós. Então a palavra de Deus diz, arrependei-vos, ou seja, mudem de vida. Jesus ele veio e cumpriu a lei. Jesus ele veio e cumpriu o tempo determinado por Deus. Jesus ele veio e anunciou o Evangelho do reino de Deus. Cabe a você agora, diante desse Jesus maravilhoso, transformar a sua vida. Transformar a sua vida. Por que será, irmãos, que nós temos que transformar a nossa vida? Vamos ler alguns textos agora, irmãos, que são um pouco confrontadores. Que vão falar a respeito daqueles que não entrarão no reino dos céus. Vamos abrir lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 e 31. A palavra de Deus diz assim: portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Vamos abrir também lá, irmãos, em Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. A palavra de Deus então diz para nós, de nada adianta você se arrepender do coração para fora, da boca para fora.
De nada adianta lágrimas de crocodilo. De nada adianta você vir e se ajoelhar diante do altar do Senhor e falar assim: Senhor, eu estou arrependido. E no outro dia voltar a cometer a mesma coisa. Ele diz assim: rasguem o seu coração. É o coração que Deus quer quebrantado, irmãos. É o coração que Deus quer curvado diante dele, do trono da sua graça. É o coração que Deus quer. Ele não está interessado no nosso exterior. Ele não olha para a nossa face, Ele não olha para o nosso tamanho. Ele olha para o nosso coração. E Ele diz então: rasguem o coração de vocês, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Se você entende, irmão, o peso do pecado que você comete, o mínimo que você faz é se prostrar diante de Deus. Porque o teu pecado é contra um Deus santo. E esse Deus santo é um Deus eternamente santo. E quando você comete um pecado contra esse Deus eternamente santo, a condenação do teu pecado é eterna. Então, se Ele está dizendo assim: eu estou dando uma chance para vocês. Vocês não merecem nenhuma chance. Mas eu estou dando por quê? Porque eu sou misericordioso, eu sou bondoso, eu sou tardio em irar-se, grande em misericórdia. Do coração do Senhor jorra misericórdia. Jesus, Ele veio pregar a misericórdia. Jesus veio pregar o Evangelho de Deus de arrependimento. Então, arrependimento, irmãos, não é da boca para fora. E é somente através disso que nós podemos então herdar o reino de Deus. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Que palavra dura, irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Não se engane, irmãos. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não se enganem. A mensagem de Jesus, irmãos, é uma mensagem que serve para nós hoje. Irmão, se há alguma coisa nessa lista que você ficou assim, não tem como entrar então no reino dos céus. E é isso que Deus quer que você sinta mesmo. Você não tem como entrar no reino dos céus. Qual é a fórmula para entrar então no reino dos céus? A fórmula, irmãos, é essa que Jesus está falando. É tempo oportuno. Vinde e bebeis, porque eu estou aqui. Arrependei-vos, arrependei-vos. Voltem para Deus. Voltem para aquele que criou vocês. Volte para o Pai de vocês. Voltem, irmãos. Esse é o clamor de Jesus para nós. Que nós voltemos para o nosso Pai que está no céu. Para terminar, mais um texto, irmãos, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Embaixo, irmãos, continua o texto falando assim, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, irmãos, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Irmãos, a lei ela serve então para mostrar para nós o quanto nós estamos longe de Deus. O quanto nós estamos longe. Mas a mensagem, olha que interessante. A mensagem de Jesus, ela não é má notícia. A mensagem de Jesus é o Evangelho. E Evangelho significa boa notícia. E a boa notícia de Jesus é quando a gente se arrepende e quando nós crermos em Jesus. Contra essas coisas não há lei. Quando Jesus habita dentro do nosso coração, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, nós somos libertados do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Gálatas fala então que nós somos crucificados com Cristo Jesus. Significa então que na cruz de Cristo, todos esses pecados que a gente falou estão pregados lá. Mas é necessário que nós creiamos nisso. É necessário que a gente se arrependa disso. Não só da boca para fora, irmãos, mas de coração. Crendo que Jesus de fato é o Messias enviado. Crendo de fato que Ele é aquele que nos libertou das trevas. Crendo que de fato Ele é aquele que nos tira debaixo da escravidão do pecado. Crendo que de fato Ele é o libertador, Ele é o Messias que veio libertar a cada um de nós da lei, da condenação da lei. E Ele veio, irmãos, e Ele cumpriu toda a palavra de Deus, para que nós hoje pudéssemos crer nesse Evangelho e termos a salvação em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Essa é a mensagem que nós devemos levar a todos os cantos desse mundo. Irmãos, hoje eu escutei uma pregação que ele começa dizendo, muitas vezes a gente tem medo, a gente é tímido ao pregar o Evangelho porque a gente não sabe o que falar. Mas o Evangelho de Cristo, ele é simples. Veja só, são 3 frases que Jesus diz. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. A nossa mensagem é, Jesus ele veio, ele cumpriu, ele morreu por nós, por causa dos nossos pecados. Ele nos redimiu com o seu sangue, ou seja, a moeda de troca que Jesus utilizou para nos resgatar da escravidão foi o seu sangue. E quando nós cremos nisso que Jesus fez, nós podemos ser libertados da escravidão do pecado e agora nos tornamos servos de Cristo Jesus, com alegria em nosso coração, porque Ele trouxe paz entre nós e Deus. Essa é a mensagem de Jesus. Arrependei-vos, irmãos, e crede no Evangelho. Tenham fé em Jesus, tenham fé que Ele é o nosso libertador e que um dia Ele vai voltar. E para aqueles que creem, o reino de Deus será uma verdade a qual a gente nem tem noção de como é. Nunca jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Isso é uma maravilha, irmãos, porque a gente ficaria imaginando e não faria nada. Deus, Ele sabe o que faz. Uma coisa que eu falei na vigília, a minha maior esperança, irmãos, a minha maior vontade é o dia que eu vou olhar Jesus vindo na minha direção e eu vou poder abraçar Ele, vou poder olhar nos olhos dEle e possivelmente com muito choro, com alegria no coração, dizer que valeu a pena se arrepender e crer no Evangelho, que se não fosse pela bondade dEle,
eu não teria entrado no reino dos céus. A única forma de entrar é através do sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso lugar, porque nós merecíamos a morte e Ele pagou o preço, morrendo no nosso lugar. Essa é a mensagem de boas novas, a mensagem que Deus tem para nós. Amém? Vamos fazer mais uma oração, irmãos. Senhor Deus, parte dessa mensagem, Senhor, é um pouco dura, é uma mensagem que é difícil engolir, é uma mensagem que rasga o nosso coração, porque nós olhamos para dentro de nós, ó Deus, e só vemos sujeira, só vemos escuridão, mas graças a Ti, ó Deus, a mensagem de boas novas, a mensagem do Evangelho é que nós temos que olhar para fora, nós temos que olhar para a cruz de Cristo, nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é o nosso resgatador, Ele é o enviado de Deus, Ele é aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu amor. Pai, que essa mensagem, ela venha a quebrantar o nosso coração, que nós olhemos para isso, ó Deus, e venhamos a nos comprometer a abandonar pecados, a abandonar, ó Deus, atitudes que ofendem ao Senhor. Que nós andemos, ó Deus, como filhos adotivos do Senhor através de Cristo Jesus. Porque o Senhor é, como nós cantamos, o Pai que entregou o seu Filho. E o Filho que por todos nós morreu. É somente o Senhor quem pode trazer vida aos nossos corações. Pai, que essa mensagem de arrependimento e fé, ela venha falar ao nosso coração. Se há alguma coisa, há uma barreira em nossos olhos, que o Senhor tire e remova esses pecados que nós chamamos muitas vezes de domésticos. Que, tudo bem, Senhor, isso é um engano. Que nós não venhamos a nos enganar, mas sim confessar ao Senhor os nossos pecados, nos converter de coração ao Senhor, não com pesar de consciência, mas sim, de fato, que os nossos corações se voltem a Ti, ó Deus, que os nossos corações estejam prostrados diante do Senhor, em arrependimento e fé, porque essa é a mensagem de Cristo para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. A palavra está com os músicos.